E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista é subestimado por todos. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista, conhecido como Ryuko, um jovem estudante do ensino médio. Ele não possuía nenhum amigo, mas um dia ele acabou conhecendo uma garota que acabou se tornando amiga dele. Com o passar do tempo, eles foram se conhecendo melhor. Com isso Ryuko começou a gostar dela e ela acabou aceitando jantar junto com ele. Com isso ele estava indo fazer umas compras. Nesse mundo em que ele vive existe várias enormes torres em forma de espiral espalhadas pelo mundo. Muitos começaram a investigar sobre elas, mas ninguém descobriu nada. Com isso, com o passar do tempo, todos voltaram às suas vidas cotidianas, porém as coisas começam a mudar quando ele estava no mercado e acaba escutando uma voz falando para ele lutar. Após isso, todas as pessoas ao seu redor começaram a agir estranho e começam a falar que estão vivos novamente e vão começar tudo de novo. Após esses eventos, todos começam a se atacar, matando um ao outro usando habilidades estranhas. Após verem Ryuko, eles começam a falar seu nome e também falam que ele é o grande rei do nível. Com isso querem matar ele, sem entender o que estava acontecendo. Para sobreviver, o que lhe restava era apenas fugir, e logo ele se encontra com a garota que ele tinha convidado, que salva sua vida, e ele descobre que toda a cidade está um caos. Pouco tempo depois a torre começa a girar e com isso aparece uma tela na frente dele com algumas informações. Após isso seu corpo começa a receber uma energia e ele acaba ficando mais forte, e ele agora consegue abrir uma tela com seu status. Após isso sua amiga explica que no futuro do qual suas memórias veio, Ryuko era o mais forte dos 9 fenômenos, pessoas que eram iguais deuses, sendo temidos por todos, e agora ele vai ter que iniciar do começo novamente sem suas memórias esse jogo mortal nessa torre em busca de ficar muito mais forte do que antes, pois muitos querem matar ele, e o seu objetivo agora é derrotar o deus que iniciou tudo isso. Nesse próximo mangá a história se passa em um mundo onde vários eventos sobrenaturais acontecem ao redor do mundo, e um dia em um apartamento uma coisa estranha acontece. Com isso uma pessoa acaba morrendo misteriosamente, e nem mesmo os policiais sabiam o que tinha acontecido, porém existe uma pessoa que sabe de tudo, protagonista, conhecido como Tan, onde ele tem poderes especiais e ele o usa para combater essas criaturas ao redor da sua cidade. Esse evento que aconteceu nesse apartamento, nem mesmo usando seus poderes ele consegue detectar nada. Mas quanto mais difícil for, mais divertido é para ele. Vários outros grupos estão atrás desse monstro, mas ninguém sabe nem por onde começar. Mas como ele não conseguiu sentir esse monstro, ele decide que vai destruir todo o edifício e força ele a sair à força e dá uma boa surra nele. No outro dia uma garota acaba alugando o quarto amaldiçoado para fazer uma live para as pessoas, e é quando o monstro aparece novamente. Mas ela não tem medo desse monstro, onde ela bate de frente com ele e logo ela revela que na verdade isso tudo era apenas um disfarce. Na verdade, ele é Tan, o campeão caçador dessa cidade. Como ele achava que esse monstro era capaz de esconder sua aura demoníaca, ele pensava que ele era muito poderoso, mas na verdade é apenas um espírito fracote, onde ele é capaz de derrotar esse monstro com apenas um dedo. E mesmo esse monstro tendo uma boa capacidade de se esconder, ele já sabia de tudo e selou todo o quarto para ele não fugir. E logo esse monstro revela sua verdadeira forma de uma criança monstro, e logo ele descobre que esse monstro é um espírito demoníaco extinto, onde vale uma boa grana no mercado negro. Após alguns eventos ele acaba capturando esse monstro, e agora Tan passa seus dias caçando esses monstros para ganhar muito dinheiro, e logo ele tem que enfrentar vários inimigos poderosos, e com isso ele tem que usar toda a sua força e habilidades para sobreviver. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia em um jogo de realidade virtual super popular conhecido como Ergosphere. Nesse jogo os jogadores podem escolher profissões, ganhar experiência para evoluir e com isso explorar esse enorme mundo de fantasia. Por causa do seu enorme sistema de realismo, rapidamente chegou a milhares de jogadores, pois o principal objetivo de todos era se tornar outra pessoa nesse mundo de fantasia, onde quem você é no mundo real não importa nesse jogo. Agora a história segue com o protagonista conhecido como Reon, que possui a profissão de curandeiro. Por causa disso os parceiros do seu grupo apenas humilham ele, chamando ele de lixo. Essa é a classe mais chata do jogo, pois o que ele apenas pode fazer é curar seus aliados, e quando seus parceiros morrem eles apenas culpam ele por não curar, certo? Mesmo ele não podendo ser machucado dentro do jogo, seus colegas de grupo frequentam a mesma escola que ele. Por causa disso eles fazem muita chantagem com ele no mundo real e machuca ele.
Porém o que eles não sabem é que ele possui outro personagem com a classe de Vingador. Esse seu personagem secundário é muito forte, sendo capaz de matar poderosos monstros facilmente, onde até mesmo grupos com poderosos guerreiros não conseguem. Essa sua classe é uma das mais difíceis do jogo para se dominar. Com isso todos ficam impressionados, acreditando que ele é um jogador ranqueado. Após terminar de derrotar os monstros, ele decide sair do jogo, porém logo após isso seu corpo começa a ficar estranho, e quando ele olha no espelho, ele percebe que ficou igual ao seu personagem Vingador, e uma mensagem aparece falando que o tutorial foi iniciado. Após isso ele é transportado para outro local e aparece um monstro. Após descobrir que agora o jogo no qual ele jogava estava virando sua realidade, ele vai ter que trilhar um novo caminho para superar todos os perigos que vão aparecer como monstros e missões. Com isso ele vai ter que ficar muito mais forte igual ao seu personagem para sobreviver a essa nova realidade. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, conhecido como Kim, um jovem estudante que um dia, enquanto estava voltando para casa, um caminhão desgovernado vem em sua direção, mesmo acreditando que aquele seria seu fim. Logo após isso ele acaba indo para em outro mundo de fantasia. No começo ele chorou muito e queria apenas fugir, mas após se encontrar com uma pessoa, ele começou a ter esperança de retornar. Com isso ele conseguiu se adaptar a esse novo mundo, onde ele passava seus dias nos campos de batalha, lutando contra poderosos monstros, e com o passar do tempo, ele já tinha feito vários novos amigos, uma coisa que ele não tinha no seu outro mundo, e após passar por várias batalhas, ele conseguiu ficar muito mais forte e confiável. Mas apesar de ter ganhado muito nesse mundo, ele também teve grandes percas, porém ele sempre se erguia, e após um tempo ele finalmente estava chegando ao fim da sua jornada de um ano nesse novo mundo, onde só faltava mais um inimigo para ele voltar, que era o Rei Demônio. Após uma batalha intensa, ele consegue derrotá-lo e com isso salvar esse mundo, e logo ele retorna para a cidade como um grande herói. Mesmo tendo feito isso tudo, ele não estava acreditando que finalmente ia conseguir retornar para a Terra para ver sua família. Com isso seus companheiros acreditam que ele vai ter uma vida muito feliz ao retornar, mas eles estavam errados. 3 semanas após sua volta ele estava arrasado, pois mesmo conseguindo salvar o mundo, ele não tinha conseguido salvar a si mesmo. Nesse tempo que ele passou no outro mundo, ele perdeu toda a sua família, e a culpa caiu toda sobre ele, sendo expulso até da sua escola. Ninguém queria ajudar ele, sendo maltratado por todos os outros, mesmo ele tendo salvo todos quando precisaram dele. Agora ele não tinha mais nada. Com isso ele decide que o mundo vai sentir tudo o que ele estava passando, onde com seu enorme poder ele vai destruir todo esse mundo sem piedade. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Azura, que um dia acaba despertando acorrentado em um lugar estranho sem suas memórias. Inicialmente ele decide investigar o que estava acontecendo para ver se descobria alguma coisa. Após andar por várias horas, ele não tinha encontrado nada, mas após um tempo ele consegue ver uma coisa e vai rapidamente ver o que seria. Porém quando ele chega no local, ele acaba encontrando uma garota que foi morta. Mesmo após ver essa cena na sua frente, alguma coisa dentro dele tinha mudado completamente, pois todo o terror foi embora. Após isso outra pessoa encontra ele. Após conversarem um pouco, uma mensagem aparece falando participantes identificados. Com isso uma folha aparece para eles com as informações de suas vidas. Logo após isso cada um deles recebe uma arma desse sistema e fala que agora eles têm 5 minutos para matarem seus oponentes, onde se falhar o traje vai liberar uma corrente elétrica que matará eles. Porém o vencedor será capaz de invocar Deus. Sem muitas escolhas, Azura tem que lutar, e por alguma razão ele era capaz de ver todos os movimentos do seu adversário. Mesmo não querendo machucar seu oponente, para sobreviver ele escuta uma voz falando para matá-lo, e ele consegue ver claramente como fazer isso. Por causa disso ele consegue derrotar seu oponente sem piedade, como se ele não sentisse nada. Como ele foi vitorioso, Deus acaba aparecendo para ele. Com isso ele descobre que está participando de um jogo onde 2 milhões de participantes estão competindo entre si, onde o vencedor será capaz de realizar qualquer desejo. Com isso agora Azura, sem escolhas, ele vai ter que se adaptar a esse novo mundo, onde ele vai ter que lutar contra poderosos inimigos em busca da grande vitória para ter seu desejo realizado.